Silvio Santos é, sem dúvida alguma, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Uma figura cuja trajetória se entrelaça com a história da própria televisão no Brasil. De vendedor ambulante a dono de uma das maiores emissoras de TV do país, a vida de Silvio Santos, ela é repleta de curiosidades e também momentos emocionantes. No vídeo de hoje, aqui no canal JKG 84, nós iremos contar ao menos 10 curiosidades sobre a trajetória de Silvio Santos, abordando desde o seu nascimento até os últimos momentos de sua vida, enfatizando como ele se tornou um dos homens mais amados e respeitados do Brasil. Já aproveita para você se inscrever no canal, deixar o seu like, pois precisamos de sua ajuda para podermos crescer aqui no YouTube e trazer conteúdos de qualidade como esse aqui no canal. Cenoura Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele, filho de imigrantes judeus sarfaditas, que são descendentes dos antigos judeus de Portugal e também da Espanha. Primogênito de 5 filhos do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro. Apesar dos seus descendentes serem antigos judeus de Portugal e Espanha, seus pais vieram da Grécia. Ele cresceu em uma família humilde e, desde cedo, Cenoura demonstrou grandes habilidades de comunicação e também de empreendedorismo. Aos 14 anos, começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo capas para títulos de eleitor. Foi nesse ambiente que ele desenvolveu a sua habilidade de persuasão e carisma, que mais tarde se tornariam suas marcas registradas. A experiência das ruas moldou a sua visão de negócio e foi fundamental para a sua futura carreira como empresário. Ainda jovem, Silvio foi chamado para servir no Exército Brasileiro, onde se tornou paraquedista. Durante esse período, ele teve a oportunidade de fazer pequenos trabalhos voluntários como locutor em programas de rádio na Rádio Mauá. E foi nesse meio que ele começou a ganhar notoriedade. A sua primeira grande chance veio na Rádio Guanabara, onde apresentou o programa Música e Alegria. A voz poderosa e o estilo envolvente de Silvio logo o tornaram popular entre os seus ouvintes. A partir daí, ele passou a apresentar outros programas de rádio, consolidando seu nome na indústria do entretenimento. Até que, em 1954, Silvio Santos chega a São Paulo e encontra um velho amigo com o qual havia trabalhado junto no Rio de Janeiro, e o mesmo o leva até a Rádio Nacional e Silvio Santos então assina o seu primeiro contrato profissional como locutor. Ainda assim, Silvio Santos fazia apresentações de shows em circos e ele também produziu uma revista chamada Brincadeiras para Você, com charadas e palavras cruzadas. Mas as coisas iriam mudar. Nesse período, Silvio Santos conheceu simplesmente um cara chamado Manuel de Nóbrega, que apresentava um programa de grande audiência na Rádio Nacional. Manuel era dono do então baú que vinha enfrentando dificuldades. Silvio passou a ajudá-lo e mais tarde Silvio Santos se tornou o dono do baú. Bom, e o resto vocês já sabem. A rádio foi um trampolim que o catapultou para a televisão, onde ele se tornaria uma verdadeira lenda. Em 1962, Silvio Santos começou a apresentar o programa Silvio Santos, que inicialmente foi ao ar na TV Paulista. Com o tempo, o programa migrou para outras emissoras, incluindo a TV Tupi, TV Record e, eventualmente, claro, o SBT, emissora que ele próprio viria a fundar em 1981. O programa Silvio Santos se tornou um fenômeno de audiência e permanece no ar até hoje, sendo um dos programas mais longevos da televisão mundial. A fórmula do programa, que mistura quadros de calouros, gincanas, pegadinhas e sorteios, conquistou gerações de telespectadores e ajudou a moldar a identidade da televisão brasileira. Em 1981, após anos trabalhando em diversas emissoras, Silvio Santos decidiu que era hora de ter o seu próprio canal de televisão. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário. Não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu,
chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei: mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Deixa isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Foi assim que nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. E nesse momento em que todos vocês acreditam em mim, em que todos vocês, especialmente o senhor ministro, acham que eu posso fazer uma estação de televisão e possivelmente uma rede de televisão, eu tenho certeza que ao ingressar nesta faculdade, se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. O SBT rapidamente ele se consolidou como uma das maiores emissoras do país, oferecendo uma programação variada que incluía novelas, programas de auditório e também jornalismo. O estilo acessível e popular de Silvio, aliado à sua habilidade em identificar o que o público queria ver, fez do SBT um grande sucesso. A criação do SBT também marcou um momento importante na trajetória de Silvio, consolidando-o não apenas como um apresentador de sucesso, mas como um poderoso empresário de mídia. Além de sua carreira na televisão, Silvio Santos sempre foi um empresário de sucesso. Ele diversificou os seus investimentos, criando um império que inclui empresas nos setores de cosméticos, seguros, consórcios e até mesmo um banco. A mais famosa de suas empresas fora da televisão é o Grupo Silvio Santos, que controla marcas como Jequiti Cosméticos e também a Liderança Capitalização, responsável pela telecena. A habilidade de Silvio em gerir múltiplos negócios com sucesso o transformou em um dos homens mais ricos do Brasil. A sua visão empresarial é frequentemente citada como um exemplo de como a inovação e o entendimento do mercado podem gerar sucesso contínuo. Uma curiosidade interessante sobre Silvio Santos é que ele foi a voz brasileira do personagem Tio Patinhas do filme da Disney, O Tesouro da Lâmpada Perdida, no ano de 1990. Essa participação é um reflexo do apelo popular de Silvio, que era visto como uma figura paternal e próspera, muito semelhante ao personagem do qual ele dublou. Essa atuação também destaca o alcance de Silvio Santos, que além de empresário e apresentador, se aventurou no mundo da dublagem, mostrando sua versatilidade e também disposição para se conectar com diferentes públicos de maneira inovadora. Com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o Brasil ao anunciar a sua candidatura à presidência da República. Embora sua campanha tenha sido curta, sua candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a entrada de Silvio na política causou um grande impacto e um tremendo alvoroço. Ele rapidamente se tornou uma das figuras mais populares na corrida presidencial, mesmo sem experiência prévia na política. A candidatura de Silvio foi vista como uma ameaça aos candidatos tradicionais e levantou discussões sobre a influência das celebridades na política. Embora sua carreira política tenha sido breve, ela demonstrou o imenso carisma e popularidade de Silvio Santos, capazes de mobilizar milhões de eleitores. Em 2001, Silvio Santos passou por um dos momentos mais dramáticos de sua vida quando foi sequestrado em sua própria casa em São Paulo. O sequestrador Fernando Dutra Pinto já havia sequestrado dias antes a sua filha, a Patrícia Bravanel. Após a libertação de Patrícia, Fernando invadiu a casa de Silvio e o manteve refém por várias horas. O episódio ele foi amplamente coberto pela mídia, mas terminou com a rendição do sequestrador após uma negociação com a polícia, que envolveu até mesmo o governador de São Paulo na época, Geraldo Alckmin. Silvio, em sua característica calma, manteve-se sereno durante toda a sua aprovação
e o desfecho do caso, sem violência, foi visto como um grande alívio para o país inteiro. Já na velhice, Silvio Santos começou a enfrentar problemas de saúde que o levaram a se afastar gradualmente da televisão. Em 2019, Silvio foi diagnosticado com câncer de pele, uma doença que preocupou os seus fãs e colaboradores. Embora tenha mantido seu bom humor e positividade, Silvio passou a aparecer menos na TV, delegando mais responsabilidades para as suas filhas, especialmente para Patrícia Abravanel, que assumiu parte das funções de apresentadora. O afastamento de Silvio da TV marcou o início de uma transição importante no SBT, onde as novas gerações da família Abravanel começaram a se preparar para assumir o legado de seu pai. Silvio Santos faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, deixando um legado imenso na televisão brasileira e na cultura popular do país. A sua morte foi sentida por milhões de brasileiros que cresceram assistindo ao programa Silvio Santos e outros programas do SBT. Mais do que um apresentador, Silvio era visto como um membro da família, uma figura que trouxe alegria e entretenimento para lares de todas as classes sociais. Seu impacto na televisão é inegável, tendo moldado não apenas o formato de programas de auditório, mas também a maneira como o público brasileiro consome entretenimento. Após a sua morte, o SBT e suas empresas continuam a ser geridas por sua família, mantendo vivo o espírito empreendedor e inovador de que Silvio sempre representou. A trajetória de Silvio Santos é um verdadeiro exemplo de superação, carisma e visão empresarial. De suas origens humildes como vendedor ambulante, passando por sua ascensão no rádio e também na televisão, até a construção de um império empresarial. Silvio Santos se estabeleceu como uma das figuras mais icônicas do Brasil. O seu legado, tanto na televisão quanto nos negócios, continua a inspirar novas gerações de comunicadores e empreendedores. A gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Mesmo após a sua morte, a influência de Silvio Santos, ela permanece viva na memória e no coração de milhões de brasileiros. A sua história é um lembrete poderoso de que, com talento, perseverança e uma boa dose de carisma, é possível transformar sonhos em realidade. Sem dúvidas, Silvio Santos foi o maior apresentador, animador de auditório da televisão brasileira. Nunca vamos nos esquecer, não tem e não existirá outro igual. Bom, se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no nosso canal JKG84 para vídeos como esse. E não esquece de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.